E sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de aquecimento da nossa imersão Superando a Traição. Para você que está chegando aqui agora, para você que ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te pego pela mão e te mostro qual o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair deste casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas. Durante toda essa semana, eu vou estar aqui com essas aulas de aquecimento, a meio-dia 17 e às 17h37, a cada aula trazendo um olhar, um tema polêmico para nós que passamos pela dor da traição e que buscamos essa cura. Se você ainda não se inscreveu para o meu evento gratuito, a imersão Superando a Traição, corre para se inscrever, tá bom? É só escrever a palavra quero, porque é 100% online, 100% gratuito. Lá eu vou te mostrar o que é que está te impedindo de superar essa dor, vou te mostrar dos passos que você precisa seguir para curar essa dor e na nossa última aula você vai ter todas as peças desse quebra-cabeça, tá? Então, não deixem de se inscrever. Quem está aqui no YouTube, o link está abaixo dessa aula. Combinado? Quem estava aqui na aula de ontem? Fala eu para eu saber. Quem estava aqui na aula de ontem? Porque essas aulas, elas são sequenciais, né? Então, nós já falamos sobre confiança, nós falamos sobre lembranças, falamos sobre o medo de ser traída novamente. E hoje nós vamos falar: meu marido me traiu, estou insegura se continuo no casamento ou não. Essa vai ser a temática da nossa aula de hoje. E essas aulas de aquecimento têm uma razão. A razão é, através dessas aulas, desses aquecimentos, eu tenho o intuito aqui de encurtar o seu caminho, né? Para que você supere obstáculos que antes você não via, para que você chegue desvendada lá na nossa imersão Superando a Traição, para que você tire a venda dos olhos e que você realmente tire esses obstáculos que hoje podem ser que estão te impedindo de superar e curar essa dor e viver aquilo que você tanto espera, né? Que é a paz, que é a leveza, que é a harmonia, que para algumas é ter o seu casamento de volta, para outras é ter a força para poder sair desse casamento sem se arrepender, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para quem é esse evento, Paula? Esse evento é para mulheres casadas que buscam curar a dor da traição, que buscam curar as lembranças, que buscam, né, curar essa falta de confiança no marido, que buscam curar essa insegurança e, além disso, além de tudo isso, que sofrem uma dor intensa. Então, você, mulher casada, que passou pela dor da traição e está passando por essa dor intensa, por exemplo, quando você está ali conversando com os amigos, né, conversando com familiares ou até mesmo no trabalho, e de repente, do nada, né, a gente fala do nada, mas do nada a gente sabe que não é do nada, né? Mas do nada você começa a chorar, você pede para sair, né? Muitas vezes muitas mulheres falam para mim que estão no trabalho e precisam se esconder dentro do banheiro porque lembraram da traição, de algo que ela viu, de algo que ela ouviu, e aquilo desperta um gatilho nelas, né? E faz com que elas corram para o banheiro para poder chorar, né? Para poder se esvaziar um pouco, sentir um pouco de alívio, né, dessa dor. Ou ainda quando a gente passa por choros inesperados durante o dia ou até mesmo durante a noite, porque eu sei que muita mulher aqui sofre de insônia, né, por não conseguir dormir com os pensamentos e as lembranças dessa traição. Por que eu falo isso? Porque as grandes consequências, se a gente fica nesse lugar, se a gente não olha, se a gente não cura a dor da traição, é muito possível que hoje esses choros, né, que acontecem de forma inesperada, em qualquer lugar, em lugares oportunos, enfim, não numa terapia, mas estando com alguém, com um cliente, né? Isso pode te levar, sim, para uma depressão profunda, afetando não só afetando todos os pilares da sua vida, como, por exemplo, o pilar físico e o pilar emocional, né? Como que você vai conseguir cuidar de si mesma? Como você vai conseguir cuidar dos seus filhos? Como você vai conseguir trabalhar ou cuidar dos seus negócios, né? Então, isso são consequências. Hoje são choros inesperados. Amanhã, isso pode se tornar uma depressão profunda. E eu falo isso para vocês porque
a linha é muito tênue entre os choros, né, inesperados e uma depressão profunda. Eu acho que tenho controle sobre isso, mas quando eu me vejo, eu já estou ali, né, no final, no fim do túnel ali, sem saber o que fazer, tá? E além disso, se você hoje está passando por essa dor intensa, por essas crises de choro, venha para a imersão, que essa imersão foi feita para você, tá? Quem está passando por vergonha e medo do julgamento? Tem alguém aqui? Tem alguma mulher que está passando por essa vergonha e o medo de julgamento? Por exemplo, né? Tem muitas mulheres que recusam convites, né, sociais, da família, ou até mesmo da igreja, do culto, de estar com pessoas que ela estava antes, por medo, né, por vergonha de achar que essas pessoas podem saber dessa traição e julgá-la pela sua decisão, seja de ter ficado nesse casamento ou se tenha sido sair desse casamento. Então, essa mulher, ela começa a evitar esses encontros, começa a evitar convites, né? Ou até mesmo, às vezes, ela já evitou tanto que ela já está até sem graça. E aí ela fala, eu vou. Só que quando chega na hora, ela se olha no espelho ali e ela percebe que não tá bom, sabe? Tudo que ela olha ali no espelho não tá legal, ela não se sente bem consigo mesma. E aí ela dá uma desculpa para não ir. E isso vai trazendo muitas consequências para o casamento, né? Esse medo, essa vergonha. Por exemplo, quando a gente faz isso de uma forma muito repetida, os nossos filhos, né, principalmente aqueles que estão ainda são pequenos, ainda estão com aquela estruturação de caráter do que é a vida e tudo mais, eles percebem que a vida é isolamento, né? É a falta desse relacionamento, é esse isolamento. Ou até mesmo os filhos é que se tornam os únicos companheiros dessa mãe. Né? Essa mãe não sai mais, não tem mais amigos, não tem mais interação social e ela vai ficando cada vez mais próxima desses filhos, né? Como se isso tampasse esse buraco. E isso acaba sendo um grande problema, tá, gente? Um grande problema para a mulher e um grande problema para os filhos também. Porque ela acredita, a criança cresce achando que eu não posso ir, eu não posso deixar a minha mãe sozinha. Eu não posso fazer isso e deixar a minha mãe aqui. Tá? Então, isso inconscientemente, é isso que eu quero trazer para vocês. Muitas das nossas atitudes que nós tomamos é para tentar curar uma dor que não se cura dessa forma, mas que a gente, sem perceber, de forma inconsciente, acaba trazendo outras complicações, transtornos, né, para a nossa vida e também para a vida dos nossos filhos. E também o nosso marido acaba ficando frustrado e completamente confuso. Como assim, Paula? Toda vez que você nega, né? Por exemplo, você é aquela mulher que sempre frequentou a sua igreja, né? A sua cédula, o seu culto, enfim. E agora essas mulheres ligam, perguntam, né? Ou perguntam de você para esse marido. E esse marido não consegue entender por que antes você ia e agora você não quer mais. Por que antes você se sentia bem nesses lugares e agora você não se sente mal, não se sente mais bem. Ele sabe que é por causa da traição, mas ele também não sabe como mudar isso. Né? Ele não sabe como te ajudar nesse processo. Então, isso vai causando muita frustração, muitas discussões, e faz, inclusive, que esse marido vai se afastando cada vez mais de você. Porque pode ser que ele vá sozinho. Ah, você não quer ir? Então fica que eu vou. E isso vai trazendo cada vez mais problemas, mais discussões, mais distanciamento, mais riscos de uma nova traição, né? Falei isso numa outra aula. Quem não assistiu a minha aula falando sobre confiança, sobre lembrança, sobre medo de ser traída novamente, corre lá no meu perfil, @paulabreuoficial. Se você ainda não me segue, corre para me seguir, para você receber todo esse conteúdo, tá? E quem ainda não se inscreveu na imersão Superando a Traição e acabou de chegar, eu vou fazer um evento 100% online, gratuito, para te ajudar exatamente com essas dificuldades aqui, tá? Então, você precisa se inscrever. Quem está no Instagram e no Facebook, é só escrever a palavra quero. Quem está no YouTube, o link está abaixo dessa aula. Se tiver alguém aí da minha equipe, pode colocar o link também nos comentários, tá bom? Sim? Ok. Tá fazendo sentido para vocês? E se, além das lembranças, da confiança, da vergonha,
Você... Cadê? Da vergonha e do julgamento. Essa imersão é para você. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre insegurança. Paula, eu me sinto muito insegura. Eu não sei se eu devo ficar. Eu não sei se eu devo sair desse casamento. Eu não sei se vale a pena confiar de novo nesse marido ou não. Eu tenho muito medo de passar por essa dor de novo. Eu acho que o meu marido não está mudando em nada. Tudo que ele fala, ele não mantém. Então, a gente vai falar sobre isso agora. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui se sente insegura porque perdoou o marido e decidiu ficar no casamento? Coloca aí, ficar. Quem aí se sente insegura, perdoou esse marido, mas decidiu ficar? Escreve ficar. Quem se sente insegura e decidiu sair? Escreve sair. E quem aí se sente insegura e ainda não sabe se fica ou se sai desse casamento? Coloca os dois, que aí a gente já sabe. Fica, sai ou os dois, né? Não sei se fico, não sei se saio. Olha lá, muita gente que eu tô vendo aqui no YouTube decidiu ficar. No Instagram também. A Rose decidiu sair. A Rose decidiu sair. A Josefa decidiu ficar. A Maureen decidiu ficar. Ok. E aí eu quero trazer aqui para vocês alguns motivos dessa insegurança para você refletir aqui junto comigo. O que leva a essas inseguranças? Podem escrever aqui também o que leva a essa insegurança de vocês e eu espero estar falando alguma delas nessa aula aqui, tá? Por isso que eu peço para que vocês acompanhem as aulas na sequência, porque sempre uma aula se torna complemento da outra. Claro que eu não vou conseguir explicar tudo para vocês aqui em 40 minutos, né? De uma aula como essa. Então, é muito importante essas aulas sequenciais. Um dos motivos para essa insegurança, sem sombra de dúvidas, é o medo de não conseguir se sustentar sozinha. Tem muitas mulheres que ainda dependem financeiramente desse marido, né? Tem as mulheres que dependem 100% financeiramente desse marido e tem outras mulheres que dependem parcialmente desse marido, mas ainda assim dependem deles. E nesse lugar, essa mulher fica se perguntando, viu, o que vai ser de mim? Como que eu vou conseguir dar conta de pagar os boletos da casa sozinha? Né? Eu vou acabar prejudicando os meus filhos, tirando deles algo que eles já têm hoje por causa dessa separação, porque eu não vou conseguir manter tudo isso sozinha. Então, já que a maior renda, né, é do marido, e quando a gente separa, tudo isso muda, né? A rotina da casa muda, né? O cotidiano mesmo. Então, por exemplo, antes a gente tinha clube, agora a gente não tem mais. Antes a gente morava numa casa legal, agora a gente vai ter que dividir pelos dois, vai ter que morar num bairro mais afastado. Antes estudava numa escola legal, agora não vai dar mais, sabe? Então, tudo isso muda dentro da rotina da casa quando existe uma separação. Então, um dos motivos dessa insegurança pode ser, sim, por uma questão financeira. Tem aquelas, né, que não querem sair mesmo, e tá tudo bem com isso, mas tem aquelas que só estão se preparando financeiramente para conseguir sair desse casamento. Qual é o grande problema e qual é a consequência se eu fico nesse lugar? Primeiro que você vai ficar presa num casamento totalmente infeliz, fracassado, né, nesse lugar aqui por causa de uma dependência financeira. Uma outra coisa que vai piorar e muito esse quadro que você está vivendo hoje é que esse marido, por saber que você não tem condições de sair deste casamento por questões financeiras, ele pode fazer com você aquilo que você quiser, aquilo que ele quiser. Então, isso mostra que a dependência financeira desse marido, né, não é a que vai curar a sua dor da traição. Não é o que vai fazer com que o seu casamento melhore depois dessa traição. Muito pelo contrário. Cada coisa que você pede, cada coisa que você exige como mudança desse marido, ele não vai cumprir, porque ele sabe que você é dependente financeiramente dele e que ele pode fazer, ele acha, né? Que ele pode fazer aquilo que ele quiser, já que você, não importa o que ele faça, ele não vai embora, tá? Então,
eu estou dizendo para vocês as consequências, os agravamentos de quando a gente está passando por uma situação como essa e a gente não olha para isso. E a gente não decide seguir um novo caminho para curar essa dor, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ai, que bom. Não dependo dele, é mais uma dependência emocional. Vou falar também, tá? A próxima que eu vou falar é exatamente a insegurança em relação aos filhos. Então, a primeira foi a dependência financeira. A segunda é sobre a insegurança em relação aos filhos. Olha só como uma mulher se sente completamente dividida, né? Primeiro, nossa, eu me vejo nessa condição de ter que criar os meus filhos sozinha. E isso é apavorante, né? Imagina você que está casada há 10, 15, 20, 30 anos com esse marido, né? Ao lado desse marido, compartilhando a educação dos filhos e tudo mais, e de repente ter que se ver sozinha nesse lugar. É algo muito assustador. E, ao mesmo tempo, essa mulher também se vê se avaliando, poxa vida, mas se eu fico nesse casamento e os meus filhos têm que ver todo esse constrangimento, todas essas discussões, né? Todas esses movimentos dentro de casa, as discussões, as brigas, né? Essa relação conturbada de pai e mãe. Como fica o coração dessa mãe? Ela se vê completamente, dessa esposa também, completamente sem saída. E o fato de não ver uma saída, pelo menos até essa aula, pelo menos até a imersão do Superando a Traição, essa mulher tem o seu estresse aumentado, as suas crises de ansiedade aumentada, justamente por causa disso. Toda vez que a gente não encontra um caminho de solução, aquilo começa a borbulhar dentro de nós. E foi por isso que eu criei essa imersão do Superando a Traição, para que vocês encontrem um caminho, para que vocês encontrem um passo a passo de como é possível curar essa dor. E depois decidir se eu fico nesse casamento e vivo melhor do que antes, ou se eu decido sair desse casamento sem peso, sem arrependimento, né? De ficar olhando para trás, para esse passado que não teve uma finalização, né? Que tudo ali só acabou em dor, ok? Então, peraí, gente. Tem muita coisa aqui. Vai para lá. Pronto. E com isso, a gente tem ainda como consequência, dentro do casamento, a energia da indecisão. Então, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu saio, se eu fico somente por causa dos filhos. E isso traz para o casamento essa energia de indecisão, qual que é a palavra que eu posso falar aqui para vocês? Esses conflitos, essa desconexão do casal, né? Isso tudo é sentido, não só no casamento, como também nos filhos, porque faz com que os filhos precisem decidir por um lado, né? Ter que tomar um lado. E é nesse momento que eu não sei se vocês estão passando por isso, mas quando muitas crianças e adolescentes acabam tendo o seu desenvolvimento escolar afetado. Não só a sua parte emocional, mas também todo o seu caminhar escolar, trazendo problemas, dificuldades de relacionamento, baixas notas, né? Tudo isso por causa dessa indecisão no casamento. Então, mulher, o que eu tô aqui para tirar a venda dos seus olhos é que essa indecisão no casamento, entre ficar e sair por causa dessa insegurança, afeta direta ou indiretamente também a saúde emocional dos nossos filhos, tá? Sejam eles casados já, viu, gente? Tanto os filhos pequenos, como os adolescentes, como também os filhos grandes, né? Eu tive uma aluna agora recentemente, da última turma da jornada Lógica dos Relacionamentos, que é o meu método de 4 semanas, e ela disse, ela separou de um casamento, né? Também por traição. Os filhos não concordaram com o segundo casamento dela e ela se afastou das filhas por esse motivo. E depois, consequentemente, esse marido também veio a traí-la. Então, a causa da traição, quando ela não olhada na causa raiz, ela só vai trazendo mais conflitos, mais dificuldades, mais transtornos. Por quê? Porque a gente não olhou isso para a causa raiz. E é essa a minha proposta aqui para vocês, dentro da imersão Superando a Traição. Quem ainda não se inscreveu, escreve a palavra quero para se inscrever. Quem está no YouTube, o link está abaixo dessa aula, tá? Ou ainda, você é essa mulher que está se sentindo insegura por medo de ficar sozinha.
Existem algumas mulheres que, por causa da história dessas mulheres, a história de vida dessas mulheres, elas já tendenciam a ter uma baixa autoestima. Ou essa traição, aquilo que ela achou que estava curado, né, daquela baixa autoestima, vem à tona. Ou aquela mulher que nunca teve baixa autoestima com a traição, né, por causa da decepção, por causa da frustração, por causa de confiar 100%, vem esse medo, né, essa baixa autoestima, esse medo de ficar sozinha, de não ser boa mais o suficiente, né, porque muitas vezes a traição traz a gente acha, tá, gente? Isso é uma crença de que a gente não é boa o suficiente. Mas eu já quero quebrar essa crença aqui com vocês e te dizer que essa traição não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com não ser boa o suficiente. Tem muito mais a ver com o seu marido, com os problemas do seu marido, com as insatisfações do seu marido, com coisas que o seu marido não sabe lidar, do que propriamente com você, tá? Então, tire esse peso de você, porque esse peso não te pertence, ok? Mas nós, inconscientemente, ou até mesmo por causa da nossa história, né, de baixa autoestima, nós vamos para esse lugar de não nos sentirmos boas o suficiente. E por causa disso, eu não vou conseguir me relacionar com uma outra pessoa, eu não vou conseguir ser amada por outra pessoa. Mulheres aqui que se casaram com esse marido, que foi o seu primeiro marido, seu primeiro homem, seu primeiro marido, e olha para si e fala assim, não, eu jamais vou conseguir ter uma intimidade sexual com uma outra pessoa, né? Eu não casei para isso. Então, esse medo de ficar sozinha vai nos colocando nesse lugar de achar que a gente tem que aceitar qualquer coisa dentro do casamento por causa dos meus medos, né? Além disso, quando a gente acha que tem um pânico, por exemplo, de envelhecer sozinha, de saber que eu vou ficar sozinha e ele vai seguir com uma outra família, que ele vai seguir com uma outra mulher, que ele vai constituir família e eu não. Por quê? Por causa do meu medo, né, de não conseguir me relacionar com outra pessoa. Então, gente, para quem não passa por essa dor, imagina, comigo não, eu vou, né, vou e faço acontecer. Para muitas mulheres que passam por esse processo de baixa autoestima, de não conseguir olhar para si, né, de se ver como essa mulher apaixonante, sim, acaba tendo muito medo. E aí, o que acontece como grande consequência disso? Essa mulher fica presa, né? Ela não consegue sair dessa relação, mas ela também não consegue mudar esse casamento para que fique melhor. E olha só o embate, né? Uma parte minha quer sair, porque não aguenta mais passar por isso, mas uma outra parte minha quer ficar. Eu só não sei como. Eu só não sei como fazer isso, tá? E as consequências disso vêm reforçar ainda mais a sua baixa autoestima e ainda você não consegue nem se comprometer com a mudança e também não consegue ter força para sair desse casamento. E foi justamente isso, foi pensando nisso que eu criei, gente. Eu criei a imersão Superando a Traição para te mostrar esse caminho de como sair desse buraco, de como sair desse ciclo de dor, tá? Então não percam e se inscrevam lá, porque é 100% online e 100% gratuito. E por último, porém não menos importante, eu trago aqui que uma das nossas grandes inseguranças é a nossa necessidade de validação. Para algumas mulheres, isso até já se tornou uma dependência emocional do outro. Paula, como eu sei, né, que eu sou dependente emocional do outro? Muitas vezes você observa isso em falas simples, como, por exemplo, eu não consigo viver sem o meu marido. Meu marido é minha vida. Meu marido é tudo para mim. Eu não me vejo nessa vida sem o meu marido. Ali, né, existem graus dessa dependência, mas ali já mostra um sinal claro de que eu, ou seja, em outras palavras, né, só para vocês entenderem aqui pelo lado terapêutico, essa mulher está querendo me dizer que sem esse marido ela não vive. E é nesse lugar que muitas mulheres adoecem ou buscam tirar a própria vida, tá? Vem bem desse lugar aqui dessa dependência. Por quê? Porque ela se sente perdida sem esse marido. Ela se sente totalmente desprotegida, mesmo que esse marido esteja fazendo mal para essa mulher. Mal no sentido de que ele não a respeita, ele não muda, ele continua traindo essa mulher, mas por causa dessa dependência emocional, essa mulher continua ficando. E quais são as grandes consequências disso? Essa mulher que está passando por essa necessidade de validação, até mesmo uma dependência emocional, ela não consegue perceber os sinais reais de quando essa relação já acabou.
de quando essa relação está mais tóxica do que saudável. Ela perde essa noção, porque a minha necessidade é tão grande e é como o ar que eu respiro que não tem outra possibilidade. Então eu prefiro ficar, né? Muitas vezes essa mulher, não sei se essa seria a palavra, mas às vezes essa mulher vai maquiando, vai colocando uma maquiagem no relacionamento. As pessoas olham, as pessoas veem que esse marido não respeita, né? Mas ela fala, não, mas é porque hoje ele teve um dia difícil de trabalho, não, porque ele tá com problema no trabalho, não, porque hoje ele bebeu, né? A bebida. Então, ela vai dando sinais, né, de maquiagem para esse casamento, porque ela diz que não consegue viver sem esse marido. E eu tô falando tudo isso para vocês porque vocês percebem que a cura dessa dor da traição é muito mais sobre nós. Por mais que o outro tenha cometido a traição, o trauma, a dor, o peso dessa traição caiu sobre nós. Então, por mais que ele mude, por mais que ele tente fazer o que precisa ser feito, se eu não me curo, eu não consigo ver a realidade que realmente ele está tentando mudar, ou eu fico colocando uma maquiagem nesse casamento porque eu não consigo sair dele. Porque eu sou uma pessoa dependente emocional desse marido, ou eu sou uma mulher dependente financeira desse marido, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Que bom, Simone, que você tá aqui, né? Eu tenho certeza, eu tenho a minha fé muito estabelecida de entender que nada acontece por acaso na nossa vida, que tudo tem um porquê. Se vocês que estão aqui assistindo essa aula de hoje, de ontem, né, que vai assistir de amanhã, essas mulheres que estão aqui não estão ao acaso. Eu escuto muito as mulheres falando quando elas entram na minha jornada, e isso até me arrepia quando elas dizem assim, Paula, eu estava em profunda oração quando eu vi um vídeo seu aparecer para mim. Né? Eu orava muito para Deus me mostrar um caminho, me mostrar uma solução, e foi quando eu vi você falando que era possível superar a dor da traição em até 4 semanas. Então, eu não acredito em acaso, eu acredito que todas nós que estamos aqui, eu do lado de cá, hoje como terapeuta, mas um dia como uma mulher que foi traída, machucada, ferida, e vocês que estão aí hoje buscando por esse caminho, tá? Então, eu não acredito em acaso. E é importante que vocês olhem para essas mensagens, né? O que essa fala está querendo me mostrar que antes eu não via. Todo o meu propósito aqui é tirar a venda dos olhos de vocês, para que vocês cheguem na imersão Superando a Traição desvendada, para que vocês cheguem lá transformadas, né? Para tudo que eu ainda tenho para te oferecer de conhecimento, de passo a passo, de exercício, para tudo que vocês vão estar recebendo de mim lá dentro dessa imersão, tá bom? E ainda algumas outras falas de insegurança que são clássicas, né? Como, por exemplo, eu não sei se consigo superar a dor da traição. Eu não sei se ele vai mudar. E isso me deixa insegura. Eu não sei se ele vai me trair de novo ou não. Isso me causa muita insegurança. Eu não acredito mais na mudança do meu marido, Paula. Isso me traz insegurança. Ou ainda, eu não me sinto forte, né? Eu não tenho forças para conseguir superar essa insegurança que eu sinto hoje. Então, tudo isso, gente, é natural. Essas incertezas, elas são completamente naturais. Eu falo isso para vocês como terapeuta, né? Hoje de mulheres, mais de 1.000 mulheres em mais de 18 países, mas eu também falo de um lugar de mulher, né? De um lugar de mulher que já sentiu, que já esteve nesse lugar, que você está vivendo hoje. E por isso que eu travei essa batalha com a dor da traição. Porque se eu conseguir superar a dor, se eu conseguir viver um casamento melhor do que antes, e já consegui fazer isso com muitas e muitas mulheres dentro da jornada, tanto aquelas que quiseram ficar nos seus casamentos, como aquelas que quiseram sair dos seus casamentos, eu tenho certeza que você, assim como eu, você também consegue. Você também pode, porque é possível. E uma das crenças que a gente carrega muito é essa crença de que é impossível. Não é impossível, gente. Eu tô aqui como prova viva e tantas mulheres que vão vir aqui no podcast falar da história delas para vocês. Daqui a pouquinho a Carol Midori está entrando aqui para contar um pouquinho da história dela, de como foi essas inseguranças na vida dela. Então, eu não estou dizendo para vocês que é algo fácil, mas eu estou dizendo para vocês que quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem passo a passo, aquilo que parecia impossível, muito difícil de acontecer, começa a se transformar em algo mais fácil, em algo mais simples, em algo natural, tá?
Eu sei que não é fácil a gente tomar decisões, né? Por exemplo, vou ficar no meu casamento, vou sair do meu casamento. Na verdade, o que a gente sempre quer é que isso não passe de um pesadelo na nossa vida, que o nosso marido, né, me faça me sentir segura, faça com que eu confie nele novamente e que a gente volte a ter a nossa família unida e que essas lembranças vão embora da minha mente de uma vez por todas e que a gente possa envelhecer juntinhos. Não é assim? E foi pensando nisso que eu criei não só a imersão, como a jornada lógica dos relacionamentos, que é exatamente o passo a passo de como a gente faz isso. Porque querer a gente quer, mas agora a gente precisa saber como. Como eu faço isso? E foi por isso que eu criei esse método prático de passo a passo para superar a dor da traição em até 4 semanas. E eu vou te mostrar isso lá dentro da imersão Superando a Traição, tá? Não percam, corre para se inscrever, porque é 100% online e gratuito. É só escrever a palavra quero, para quem está no Instagram e no Facebook, e no YouTube o link está abaixo dessa aula aqui. Bom, eu quero trazer uma reflexão como uma grande oportunidade dessa aula e te fazer refletir a seguinte questão: o que você já fez por insegurança da qual hoje você se arrepende? O que você fez? Você foi lá atrás da terceira pessoa? Você ligou para a terceira pessoa? Você se passou pela terceira pessoa? Você stalkeou a terceira pessoa? O que você já fez por insegurança da qual você olha hoje e fala: meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Eu nunca me imaginei sendo capaz, né, de ir num lugar público, xingar uma pessoa, ofender uma pessoa, e tudo isso nós fazemos porque nós nos sentimos insegura, nós temos medo, nós queremos proteger aquilo que é nosso, né, o nosso casamento, a nossa família. E ainda, o que você deixou de fazer por causa dessa insegurança? Eu escuto muitas falas, né, das mulheres que vivenciam a jornada lógica dos relacionamentos. Elas dizem assim: Paula, meu marido propôs uma viagem, né, para a gente se conectar, como uma lua de mel. Eu fui. Foi um fracasso. Foi um fracasso. A gente estava lá de boa, comendo, bebendo. De repente, vieram as lembranças da traição antes de vir para a jornada. Vieram as lembranças da traição e pronto. Meu bico já caiu aqui, eu já não conseguia mais conversar, a gente discutiu, a gente não conseguiu se conectar sexualmente. Então, o que você já deixou de fazer? O que você deixou de aproveitar, de curtir, né? Já que você perdoou essa traição e decidiu ficar nesse casamento, ou para você que decidiu sair, o que é que você conseguiu? O que você ganhou, né? O que você deixou de fazer por causa dessa insegurança? E o quanto essa insegurança hoje te impede, está te impedindo de ser feliz. O quanto você percebe que essa insegurança tem te amarrado, né? Vou dar um exemplo. Eu gosto desses exemplos práticos para vocês me entenderem a minha linha terapêutica de trabalho. Esse marido te pede perdão, né? Diz que quer continuar, que quer ter uma vida nova, um novo casamento, que ele mudou, que ele se arrependeu, enfim. E aí, nesse lugar, ele está fazendo de tudo. Dentro do jeito dele, da forma como ele entende, vou falar sobre isso na aula de hoje, tá, gente? Às 5h30, um pouquinho sobre a mente dos maridos. Qual que é o tema da aula de hoje? De hoje à tarde? Tá aqui, peraí. O tema da aula: o que o meu marido teme mais do que a traição ser descoberta? Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje à tarde. O que é que o meu marido teme mais do que ser descoberto por essa traição? Vou te contar nessa aula de hoje, às 17h37, tá? Se inscreve para a imersão, porque aí você vai para um grupo fechado e silencioso, onde a minha equipe vai te mandar essas informações dessas aulas e tudo que vai rolar nessa imersão aqui, tá? Então, não deixa de se inscrever, vai lá, escreve quero. Ok. Então, esse marido está tentando, do jeito dele, fazer tudo para te mostrar que ele mudou, que ele está arrependido e tal. E aí, o que é que acontece? Você não consegue aproveitar isso, porque você sempre acredita que ele está mentindo de novo. Porque ele dizia que te amava e te traiu. Então, quem te garante agora que ele está falando a verdade? Eu vou te mostrar isso na nossa próxima aula de hoje, às 17h37, e aprofundo isso lá na imersão, tá? Não percam. Então, há quanto tempo, né, você já está presa nessa insegurança? Eu sei que tem mulheres aqui que acabaram de descobrir a traição, mas tem mulheres aqui que já convivem com essa traição há muito tempo e ainda estão tentando sozinhas superar essa dor.
tá? E o que isso tá te pesando, o que isso tá te impedindo de viver? Leveza, paz, confiança, harmonia, pensamento olhando para o futuro agora desse casamento, né? Trazer uma estabilidade maior para os filhos, porque quando a gente fica nessa linha de guerra aí, de conflito, é assim que os nossos filhos se sentem, tá? Então, é isso que a gente acaba perdendo. A Rose da T12 conseguiu, mesmo depois de várias traições desde o começo do casamento, ela vai vir aqui falar com vocês algum desses dias aqui dessa semana, falando o quanto ela conseguiu construir uma nova confiança nesse marido. Antônia Ocilene esteve aqui com a gente ontem, da turma T7. Gente, ela passou pela minha jornada, o meu método de 4 semanas, há 4 anos atrás. E ela ainda está colhendo todos os resultados de ter tomado a decisão de ficar no casamento, de ter vivido de viver um casamento melhor do que antes, mesmo tendo um marido caladão, aquele marido que não quer falar sobre nada dessa traição. Ela superou a dor, ela curou a dor e ela conseguiu isso para a vida dela. Já fazem 4 anos. As mulheres que vivenciam a jornada, elas têm o costume de dizer que existe um casamento antes da jornada e um casamento depois da jornada. Inclusive a contagem, né? Então, depois que elas passam pela jornada, elas falam 4 anos do casamento novo com o mesmo marido, tá? Só para vocês entenderem aqui. Aí talvez você me fale assim, Paulo, a minha insegurança é muito grande, ela me paralisa. Eu não sei como superar essa insegurança. Eu gosto de usar uma analogia, né, que foi aquela passagem bíblica de Moisés, quando ele vai para fazer a travessia do Mar Vermelho, que ele leva todo o povo lá de Israel. Enfim. Gente, Moisés também teve medo. Eles estavam sendo perseguidos ali naquele movimento do deserto, mas ele confiou em Deus. E Deus mostrou para ele o caminho que ele precisava fazer, mesmo que fosse para passar no meio do Mar Vermelho. Então, Deus está ali nos mostrando o tempo todo o caminho, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus é perfeito e bom o tempo todo. Ele mostra o caminho o tempo todo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos saber o que fazer. Nós precisamos saber contra qual inimigo nós devemos lutar. E é isso que nós olhamos aqui, que é a causa raiz. Lá dentro da imersão, Superando a Traição, eu vou te mostrar mais sobre isso. Quando eu sei qual é o meu inimigo real, eu sei o que eu posso fazer. E aí sim eu posso contribuir no meu processo de cura, tá? No meu processo de mudança. Além disso, só para vocês saberem sobre as nossas inseguranças, eu não sei se vocês sabem, mas saiu um estudo lá nos Estados Unidos dizendo que mais de 85% daquilo que a gente tem medo que aconteça, não acontece. E os outros 15% de tudo aquilo que a gente tem medo, insegurança do que vai acontecer, não acontecem como a gente imaginou que iria acontecer. Então, muitas vezes a gente está presa a esse medo, porque a gente não sabe como fazer diferente. E nessa imersão eu quero te mostrar esse caminho diferente, de como superar a sua insegurança, as lembranças, o confiar de novo, como se curar dessa dor da traição, seja para ficar ou para sair desse casamento. Tá bom? O que eu tô fazendo de errado aqui, então? Eu tô abraçando essa insegurança como se eu e a minha insegurança fôssemos uma coisa só. E eu quero que você leve dessa aula que você é uma coisa, a sua insegurança é outra. Vocês não são uma coisa só. Você é você e você está passando por um momento de insegurança. O que isso quer dizer? Eu não sou a insegurança. Eu estou vivendo um momento de insegurança. Então, ela vem, ela passa e ela se vai. É muito importante que vocês entendam exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Porque senão eu abraço a insegurança como, eu sou uma mulher insegura. Não, eu não sou uma mulher insegura. Eu estou passando por um momento de insegurança, por quê? Eu não tenho a causa raiz, porque eu não tenho as respostas dessa traição, porque eu não sei ler os comportamentos do meu marido, se ele está falando a verdade, se ele está arrependido ou não, porque eu não consegui ter essa segurança em mim, tá? Que é exatamente isso que a gente precisa fazer do lado certo, que é lidar com as nossas inseguranças, né? Como que a gente faz isso? Quando eu olho para essa causa raiz, quando eu tenho essas certezas através do dia a dia, vendo quanto o meu marido, né, está lidando com esse arrependimento, me trazendo segurança para dentro desse casamento, eu
me curando, que, ó, presta atenção, importante que vocês saibam disso. Quem cura essas lembranças dessa traição não é seu marido, não, tá? Por mais que ele esteja fazendo a parte dele, se você não se curar, se você não fizer a sua parte, esse marido não fica. Eu vou te explicar isso na aula de hoje, das 17h37. Então, por mais que ele tenha se arrependido, por mais que ele esteja fazendo a parte dele, que a gente vai falar sobre isso na aula daqui a pouco, das 17h37, se você não se cura dessa dor, se você não se cura dessas lembranças, esse casamento tem data de validade, ok? Tem uma situação interessante, né? Um exemplo que eu gosto sempre de citar, que eu não sei se vocês sabem, a autora do livro do Harry Potter, ela tinha passado por um divórcio por motivo de traição, estava completamente detonada financeiramente e ainda tinha naquela época uma filha pequena. E o que ela fez com essa dor? O que ela fez com esse desafio? O que ela fez com essa insegurança? Ela foi lá e escreveu a tríade, né? Toda. Não é tríade porque é mais de um, mas toda a sequência, toda a coletânea de Harry Potter. E hoje é uma das autoras mais bem vistas, mais bem pagas, né? Lá dos Estados Unidos. E aí, gente, o que eu quero mostrar isso para vocês? Que tudo aquilo que um dia foi dor também pode se tornar a nossa maior força, né? A Antônia Silene veio aqui e disse isso para a gente ontem. Ela falou, Paula, eu me transformei, eu mudei, eu transformei toda a minha dor em força dentro do meu casamento. Hoje eu sou uma nova mulher e hoje esse marido é um novo marido dentro desse casamento. E ela já está há 27 anos casada. 23 anos casado antes da traição, do método com várias traições. Hoje há 4 anos que ela curou a dor da traição, que ela continuou nesse casamento, porém agora ela como uma nova mulher, ele como um novo marido e eles vivendo um novo casamento. E é isso que eu desejo para todas vocês que estão aqui, assim como eu, assim como Antônia Silene, né? E assim como a Renata da T11, que esteve aqui também, mostrando como é possível a gente superar a dor da traição, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. E é por isso que eu quero chamar aqui a dona Carolzita, né? Que foi um apelido carinhoso que eu dei para Carol da turma T7, que também é de quase 4 anos atrás, já vai quase fazer 4 anos atrás, e ela vai vir aqui para contar um pouquinho da experiência, da história dela para vocês, de como ela vivia essa dor da traição e como ela está vivendo hoje. Vem para cá, Carol. Tudo bem, Boa querida? tarde. Deixa eu ver que você fica maior. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, saudades. Também, adorei esse azul florido aí. Obrigada. Sinal que Estamos ainda aqui. está com conhecimento, prática e repetição, né, Carol? Nossa, muito bom. Nunca mais sai. Nunca mais. Carol, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, né? Há quanto tempo você está casada? Quais foram os seus momentos, né? Porque quando a gente fala da superação, parece que é tudo fácil, não é assim? Nossa, Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, de como essas mulheres estão hoje e que isso acontece com todas nós. Né? Não somos diferentes por isso, passamos por essa dor também. Queria que você contasse um pouquinho desse momento de dor até você chegar na jornada. Sou casada há 16 anos, tenho 3 filhos, já pré-adolescentes, já na fase diferente. Eu tinha muitas dores, né? Eu passei por várias traições, então não foi uma, foram várias. E a dor foi só aumentando conforme foi passando o tempo, né? Então eu tive várias situações bem constrangedoras, me sentia ridicularizada muitas vezes e sem força, né, para sair dessa dor, para tirar tudo isso, afastar essas pessoas que faziam mal para mim. Então, quando eu estava assim no final, aí meu marido falou assim: "Ó, se você não mudar, a gente não vai permanecer junto". Aí eu encontrei a Paula. E foi a Ele melhor queria o bênção da minha divórcio. vida. Eu queria divórcio. A minha ideia era: vou me curar, vou passar por isso, para eu sair forte e realmente pedir o divórcio. E não Sair foi o desse que aconteceu. casamento. Ô, Carol, como que você se sentia? Qual era o sentimento que a Carol tinha diante
diante de várias traições, diante de não conseguir ter uma solução, né? De ver que as coisas não estavam acontecendo como você gostaria que tivesse acontecido. Como que você se sentia? Eu me sentia muito fracassada, ridicularizada, né? Era uma dor crescente. Aí melhorava um pouquinho, daí falava assim, agora deu tudo certo, né? Daí daqui a pouco já caía de novo. Então eram muitos altos e baixos, né? Durante o ano todo. Então tinha períodos do ano que eu já sabia que essas dores iam voltar, essas dores iam ficar intensas. Aí períodos do ano que eu ficar mais ou menos, eu ficar bom. Então era muita instabilidade, né? Tanto emocional, financeira. Eu trabalhava muito, né? Então eu cheguei a trabalhar 45 horas semanais e era muita coisa. Eu via meus filhos dormindo, eu chegava, eles estavam dormindo. E não fiquei rica, né? Muita gente fala assim, você ficou rica. Não fiquei, eu fui muito mais pobre ainda, na Sim. E verdade. você acha, Carol, que até o excesso de trabalho possa ter vindo para tampar esse buraco de não conseguir olhar para essa situação, já que eu não consigo olhar para isso, resolver isso, o trabalho que era algo que te satisfazia acabou, né, te levando para esse lugar com uma fuga inconsciente? Sim. Tanto que meu marido dizia assim, ai, você ama mais o seu trabalho. Que eu postava algumas fotos assim, onde eu trabalho. Ele, ai, é aonde você ama. Eu falei, então eu também contribuí com isso, né? De não visualizar ele, de não, né, estar presente. Também E não era uma sabia, fuga né, mesmo. Carol? Você também não sabia como lidar com tudo isso, com todo esse movimento. E, Carol, como foi depois do método? Em que momento você falou assim, não, assim não dá mais. Eu preciso de ajuda. Porque até então acho que você tentou sozinha ou você tentou algum outro tipo de Sim, terapia? eu fazia terapia pessoal, né, para mim. Tá. E daí eu pensei, falei assim, gente, tem que ter alguma solução. E as suas falas são muito pontuais, né? Se as pessoas prestarem Sim, atenção, ela vai te dando luz, que é o que sim, a jornada traz pra gente, né? Essa luz de vida. Então eu sim. falei assim, ah, eu vou entrar. Mas eu pensei assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou Uhum, conseguir chegar até o final? Porque tudo que eu uhum, começava, eu ia até metade, porque eu não tinha força de vida. Então eu falei assim, sim. será que eu vou conseguir, né, nessas jornadas todas? Será que eu vou me empenhar? Será que eu vou realmente, né, Uhum. tirar essa dor? Então foi isso que eu pensei, sim, quando eu visualizava, né, entrei na primeira parte e depois eu entrei na jornada. Ô, Carol, Que é e aí essa como prévia, foi? né, que você dá pra Isso, gente. que é agora. É. Que é o desvendar mesmo, né? Se é isso mesmo que você quer, se você quer uma solução, se você quer curar isso pela raiz, né? Porque eu sei que muitas mulheres falavam, né? De que, Sim, um e-book para seduzir o marido, um e-book para deixar o marido apaixonado. E a gente sabe que, como terapeuta, a traição é um trauma muito profundo. E que se também não for olhado na causa raiz, não tem solução. E aí, essas aulas vêm justamente para isso, para mostrar o quanto essas mulheres querem realmente, né, Carol, curar isso lá de uma forma definitiva, sim. para sempre, né? Porque já faz quanto tempo? Quase 4 anos, igual a Antônia, né? Quase. Isso, a turma T7. A gente é da turma Quase 4 anos T7. já. E o que, que você está vivendo? O que, que você viveu, né? O que você continua vivendo até hoje, depois do método? O que, que isso mudou? Mudou a minha relação comigo, né? Me olhar de outra forma, me olhar, né, que aquela Carol que existia não era boa para mim, né? Não era bom para Uhum. mim. E, e o olhar também para o meu marido, né? E olha como que isso reflete, né? Meu filho também está numa idade que ele já começou a namorar e ele é muito, né? Pensa assim, eu vou ficar com essa pessoa, vou cuidar dessa pessoa, né? Então ele tem esse olhar e muitas do que eu aprendi tem refletido nele, mesmo que seja Sim, assim, né? Eu não tenha verbalizado isso, sim. mas Mas as ele suas sabe. atitudes, né? Seus comportamentos. Exatamente. E eu sempre falo, né, cara, em todas as aulas, o quanto
os nossos comportamentos, sendo consciente ou inconsciente, interferem nos nossos filhos, né? Então, imagina como teria sido esse filho que agora está na adolescência, iniciando, né, a vida, né, relacional e até mesmo daqui a pouco a sexual dele. Como seria para esse filho vendo o pé de guerra que vocês viviam aí dentro de casa? Uma mãe ausente, um pai ausente, as discussões. O que é que ele teria como base emocional, né, para começar a criar os seus primeiros vínculos? Não, seria uma relação daqui a, né, algum tempo de muita dor também, porque era isso que refletia, né? Então, Sim. não esse comprometimento, mas ele ia fazer do jeito que a gente Sim. fazia. Então, e eram brigas bem Exato. Achando que era grandiosas certo, né? mesmo, achando que estava tudo certo. É isso. Então, muito... Exato. Ô, Carol, você percebe que mudou para você essa questão, porque você veio bem para essa aula mesmo, falando, né, do quanto a gente se sentia insegura. Você percebeu que depois que você superou a dor da traição, essa insegurança sua, ela conseguiu ser curada? Porque quando a gente curar a dor da traição está lá no topo, né? E aí quando a gente cura isso, a gente vem curando um monte de outras coisas. Insegurança, desconfiança, né? Tudo isso tá logo ali embaixo. Você percebeu que depois que você curou a dor da traição, você conseguiu curar essa insegurança que você tinha sua em relação ao seu casamento também? Sim. Então, tanto que foi no pilar 3, né, que eu superei essa dor. E era exatamente no momento da família, assim, quais eram os buracos. E quando eu consegui sair dessa dor, né, que é uma das dores, um dos buracos que a Paula me tirou, eu percebi que eu podia mais, que eu conseguia mais, e que isso nunca mais ia, né, me afetar tão fortemente como é. Então, ainda a gente fica, né, coisas Sim. novas, projetos novos, a gente ainda sente essa insegurança, mas nunca mais de me derrubar e me perder de mim, né? Sim. Eu saí de mim e nunca Sim. mais voltei. Total. Sim. Foi Frio ótimo. na barriga é vida, né, Carol? Insegurança É. prende. Frio na barriga é sinal que a gente está em movimento. Isso é bom. Isso é muito bom. O Carol, como você se sente agora? O que mudou na Carol? Ai, maravilhosa, né? Tanto que eu sou professora, os alunos falam assim: Nossa, professora, você tá tão linda, você é tão maravilhosa. Por quê? Não é que eles estão mentindo, é o que tá passando. E às vezes eu tô de tênis, tô de calça jeans, camiseta, bem tranquila. E eles falam: Ai, professora, a senhora é tão querida, a senhora é tão bonita. Que é algo que vem de dentro para fora, né? Que Então, gostoso. mais do que, Sim, né, me crianças. amar, e eles ficam lá. E Uhum. são pré-adolescentes, né? Que é da idade dos meus filhos. Então, eles acham. Isso é um Então, reflexo, assim, do é que a leveza, né, realmente Carol? eu É o vivi. reflexo mesmo. Porque se você tivesse com problemas dentro de casa, isso também iria refletir no seu trabalho. E como refletiu, Ah, né? Quando você se curou, lá no seu trabalho também acabou refletindo todo esse processo. E hoje você continua casada? sim. Continuo casada. E com uma outra relação, né? Continua casada. Não é Sim. perfeito, mas é possível e muitas vezes é maravilhoso. É isso mesmo. Porque tem uma frase do Bert Helling que ele fala assim: os imperfeitos. O que é? Os imperfeitos não se satisfazem. Porque você imagina você achar uma pessoa tão perfeita como você se sente perfeito, né, em relação a algumas coisas. Então, a imperfeição é que traz o desafio e o crescimento das relações. Né? É esse lugar de deixa eu te conhecer e eu permito que você me conheça. É isso que faz todo esse movimento que é saudável, né, para dentro das relações. Carol, você curou a dor da traição em qual semana? Na terceira semana. Terceira Na semana. terceira. Porque eu fui bem resistente, né? Eu já tava muita dor. Então, Uhum. a primeira semana, né, foi até difícil para mim, assim, a primeira semana. Uhum. Na segunda semana, daí entrou num tema que
amei, né? Eu falo para todo mundo Que é a que eu mente dos amo esse pilar. maridos. E o terceiro, aham. E no terceiro, Aí, aí eu vi os buracos que vinham antes. Não era no meu casamento, uhum, era antes do meu sim, casamento. sim. E Que daí é a foi que causa eu raiz que a gente consegui olha. dar isso, Perfeito. isso Ô, mesmo. Carol, o que E que daí a gente fica você. condenando, Ah, aí a a gente gente fica fica condenando o marido condenando. muitas vezes, e não é É, dele. O problema não é dele às vezes. o que que você falaria para essas mulheres que ainda não conhecem a jornada, que ainda não tiveram, né, essa oportunidade de viver essa experiência, que é se curar da dor da traição? O que que você diria para elas? Não espere, né? Tem medo, vai com medo, porque a gente, esse medo também às vezes, ele nos incentiva e nos impulsiona, porque essa dor, gente, é maior que a dor do luto. E eu passei por 2 lutos no mesmo ano. Então, não deixe para amanhã o que você Sim. pode se curar hoje, né. Acredita no que a Paula está falando, nos ensinamentos, no conhecimento que ela tem, que é, assim, vasto, é gigantesco e nos faz, né, querer sempre estar aqui, sempre querer mais, porque faz realmente diferença na nossa vida. Então, Sim. só ler um livro, muitas vezes a gente se perde no direcionamento. Então não espere, porque essa dor é intensa mesmo. É isso. E olha quem está falando é professora de carteirinha, hein? E ela lê livro pra caramba, né, Carol? Mas Nossa, tem coisa que só os livros, eles não chegam, né, no ponto de dor que está numa camada ali que muitas vezes ou a gente não consegue alcançar sozinhas, né? Ou a gente não consegue lidar com aquela dor sem ajuda, não é mesmo? sim. E é. E essa é uma ótima ajuda. Entrem, participem, façam todas, né, essas aulas de aquecimento, se preparem, se abram para essa mudança que é de dentro para fora. Não, não é só externo, não. E é duradouro, né, Carol? Nossa, e é maravilhoso. Quando a gente acha assim, ah, eu tô me perdendo no caminho, pera lá, vamos Opa, ver o que a ó, Paula já tinha me ensinado, que tá me ensinando de novo. nada de muleta, né? A gente Não, cai, mas a gente também sabe levantar, limpar o bumbum e seguir. Muito bom, Carol. Muito obrigada por estar aqui, né, nessa energia feminina obrigada. linda, mostrando para essas mulheres que, apesar da dor, apesar da desconfiança, da insegurança, né, de todos os medos que você passou, que valeram a pena, né, superar a dor, se curar dessa dor, para poder viver essa leveza toda aí que você falou, que já reflete até mesmo no seu trabalho, né, e quanto as Sim. pessoas de fora já conseguem ver a leveza, a calma, a harmonia, né? Que é realmente de dentro para fora. A gente não consegue esconder, né, Carol? Se a gente está bem Hum, ou se a gente está mal. E que bom que você se curou e está aqui para poder contar e compartilhar essa história com tantas e tantas mulheres. Viu, querida? Um beijo. Fica com Deus. beijo. Muito obrigada. Beijo. Coisa boa, né, gente? É importante que vocês percebam que ninguém conseguiu se curar da dor porque a dor dela era menor, porque o dela não foi assim, o dela não foi assado. Todas nós que passamos pela dor da traição temos o nosso nível de dor e ele é sempre muito alto. Assim como a Carol mesmo disse, é uma dor que muitas vezes ela é superada a dor do luto. Eu escuto muito isso das mulheres falando que passaram, perderam pessoas queridas, né? E a dor da traição ainda assim foi uma dor muito grande. Então, se é uma dor, se é um trauma, nós também precisamos curar de forma profunda. A Daniele falou aqui, ó, estou tão na defensiva. Ô Dani, meu conselho para você é que você venha para essas aulas, que você esvazie a sua xícara, que é se esvaziar dos seus julgamentos, se esvaziar das suas crenças, das suas verdades absolutas. Por quê? Porque isso não está dando certo. Né? Porque senão você não estaria aqui, você estaria vendo um outro perfil de viagem, de cachorro, não sei. Mas se você está aqui é porque não está funcionando o que você está fazendo aí.
Então, se dê essa oportunidade de esvaziar a sua xícara e absorver esse conhecimento de um outro lugar, com menos julgamento, com menos crítica, e teste isso. Eu sempre falo, seja cientista de você mesma, vai lá, testa o que eu estou dizendo, né? Faça esse movimento de perceber como isso pode trazer uma diferença. Por exemplo, hoje, vai lá, pergunta para o seu marido quando ele chegar, pergunta se ele está bem. Você vai ver só o tamanho do espanto que esse marido vai te trazer. Só pergunte para ele se ele está bem, se ele passou bem o dia de hoje. E veja qual vai ser a resposta ou o espanto. Depois vocês me contem. Dói muito, pois é uma apunhalada de alguém que você considera te amar e respeitar. Ser traído por alguém que não se espera é o pior. Exatamente, Elaine, principalmente quando a gente confia 100%. Mas eu vou trazer aqui em alguma das aulas, mostrando que ontem eu falei sobre o equilíbrio entre a desconfiança e a confiança cega. Então, Eliane, muitas vezes eu me pego pensando, sabe? Isso não tira a responsabilidade do erro desse marido, não, em momento algum. Mas muitas vezes a gente coloca uma confiança em nós, da qual nem a gente consegue dar conta. Quer ver só uma coisa que acomete muitas mulheres, que é, por exemplo, eu vou emagrecer. Eu vou para academia. Né? Ela fala isso para todo mundo. Eu vou para academia, eu não vou mais comer pão. Quando essa mulher se dá conta, ela tá lá. Ou seja, até para falar mal de outra pessoa. Né? Não, nunca mais vou falar com essa pessoa. Né? Enfim. Quando você se dá por conta, você mesmo está atraindo a sua própria confiança. Aquilo que você deu para si, aquilo que você confiou para as outras pessoas. Então, a gente tem que entender que confiança ela tem que estar em equilíbrio. Ela não é a desconfiança total, mas ela também não pode ser a confiança cega. E eu sei que muitas de nós, dentro do casamento, acabamos depositando essa confiança cega nesse marido, né? E que muitas vezes esse marido sempre foi essa mesma pessoa que te traiu. Mas por colocarmos expectativas nesse marido, nós não conseguimos ver exatamente como ele era. Quando a gente passa por uma traição, é um sacode. Agora eu preciso olhar. Agora eu preciso olhar para o meu casamento real. A maior parte das mulheres que passam pela dor da traição dizem que achavam que tinha um casamento perfeito. Né? E a traição veio para dar esse chacoalhão, para mostrar que, olha, existia algo ali que estava adoecido. Tá? A Eliane falou assim, eu acredito que quase todas as mulheres sentem muita raiva. Isso é muito verdade, Eliane. O que muda entre as mulheres sábias e as mulheres tolas? Nas mulheres tolas no sentido de não ter o conhecimento, elas usam a raiva contra si mesmas. Por exemplo, eu não sei se vocês viram outro dia que eu postei nas minhas redes sociais de uma mulher que foi traída e aí ela foi lá e incendiou a loja da amante, da suposta amante dentro de um shopping, machucando a 3 pessoas, inclusive uma delas um idoso. Então, você usa da raiva contra si mesma. Ela está presa. Ela está respondendo o processo por isso. A mulher sábia, ela vai usar toda essa raiva, porque a raiva, gente, ela não é ruim. O que muda é como eu condiciono essa raiva. Eu usar essa raiva, que é uma energia de movimento, a meu favor. Como, por exemplo, está aqui. Quero aprender, quero entender, quero olhar para essa causa raiz, quero fazer mudanças, quero que os meus filhos recebam a minha mudança através da minha cura. Então, a raiva, ela é um motivador. E isso tá tudo bem. Então, eu não posso dizer que a raiva é ruim ou que a raiva é só boa. Mas a raiva, ela é uma energia. A decisão de usar ela para o bem ou usar ela para o mal depende da sabedoria de quem vos fala. Por isso que eu estou aqui com a imersão Superando a Traição para te mostrar qual é o caminho da mulher sábia. Aquela que supera a dor, cura a própria dor, vira o jogo dessa traição e agora quem tem medo de perder essa mulher é esse marido. Decida ela ficar ou decida ela sair. Porém, de forma que ela use essa raiva, de forma que ela vire esse jogo sem ela precisar sofrer as consequências de algo que ela não fez. Ok, mulheres? Faz sentido para vocês? Então, espero todas vocês hoje, às 17h37, para a nossa aula, onde eu vou te mostrar o que é que o seu marido tem mais medo de ser descoberto do que a própria traição. Não perde essa aula, tá?
E para quem ainda não se inscreveu na imersão Superando a Traição, corre para se inscrever. E essas aulas de aquecimento já fazem parte dessa imersão. Então não perca, porque é 100% online e gratuito. É só escrever quero aqui embaixo do vídeo. Para quem está no YouTube, é só clicar no link que está abaixo desse vídeo aqui para você poder participar. Vão para o grupo do WhatsApp, não saiam de lá, é um grupo silencioso. E tudo que for rolar, presentes, comunidade, PDF, exercícios práticos, vai estar tudo lá dentro desse grupo do WhatsApp. Então, não perca, eu espero vocês às 17h37. Fiquem com Deus e até mais tarde. Um beijo!